Pessoal, quando a gente fala em relação aos nossos pelos corporais, né, dois termos acabam meio que se confundindo, mas são totalmente diferentes. Um deles é o hirsutismo e o outro é hipertricose. Já vou explicar para vocês qual que é a diferença, mas primeiramente o que vocês têm que saber, o que a gente tem que saber, né? Que os nossos pelos corporais, eles vão ser divididos basicamente em dois grupos, né? Os pelos velos e os pelos terminais. Qual que é a diferença então? Os pelos velos, eles são finos e eles não são pigmentados ou eles são discretamente pigmentados, mas nada muito chamativo. Já os pelos terminais, eles são pigmentados, eles são mais grossos e geralmente são dependentes de hormônios, né? Como então os pelos nos homens na região torácica, na região abdominal, ou não dependentes de hormônios, como por exemplo quais tipos? Os das sobrancelhas, os dos cílios, aí são terminais, mas eles não são dependentes dos hormônios. Tá, mas quem promove essa transformação então dos pelos velos para os pelos terminais? São os hormônios que a gente chama andrógenos, ou seja, os hormônios, entre aspas, vou usar um termo bem errado, pessoal, mas para vocês entenderem é melhor. Os hormônios, então, masculinos ou masculinizantes. Então, depois dessa rápida, brevíssima introdução, dá pra gente diferenciar, então, né? Então, hipertricose, o que é? Eu vou ter, então, um excesso de pelos aí terminais, né, em determinada região, ou até pode ser generalizado, mas geralmente é num determinado local, né? Só que não tem um componente hormonal, então eu não vou ter um componente androgênico na hipertricose. Já o hirsutismo, então, ele é definido, digamos assim, como a presença de pelos terminais nas mulheres em regiões anatômicas características masculinas, então como a região do rosto, a região da barba, a região torácica, né, onde então a mulher não era esperado ter pelos, né? Então regiões mais masculinas ela vai acabar tendo esses pelos e não pelo velos, pelo terminal, aquele pelo realmente grosso e pigmentado. E o hirsutismo ele pode se manifestar isoladamente, né? Ou seja, sem nenhuma outra manifestação, somente essa questão do excesso de pelos, vou falar assim, ou ele pode vir acompanhado de outros sintomas que a gente chama de hiperandrogenismo, né? Como por exemplo acne, a seborreia, que é aquela oleosidade, né, em super excesso, vamos falar assim, alopécia. Então, basicamente vai ser essa diferença entre a hipertricose e o hirsutismo.